Há 13.000 anos, o Amazonas era represado em grandes diques de pedra. Toda a região que o cercava permanecia a uma altitude de 1.500 metros no mínimo e, em lugar do clima tropical de hoje, prevalecia uma temperatura semitropical durante todo o ano. Até grande distância dessa localidade, a região era constituída por uma planura ou platô. Perto da foz do Amazonas havia belas e grandiosas quedas d'água. A cidade onde se achava o obelisco foi construída entre essas quedas e a costa marítima, cerca de 16 quilômetros ao sul do rio, havia grandes répteis e animais ferozes nas proximidades do rio Orinoco, mais para o norte. Chegamos a um lugar perto do Madeira e Saint-Germain continuou. Eis o local de uma antiga cidade, a capital do império e o lugar mais importante na civilização daquele período. Ergueu então a mão e a cidade se tornou tão claramente visível como qualquer outra do mundo físico hoje. Observai, explicou, como era construída em uma série de círculos de cujo centro partiam as ruas comerciais, como raios do cubo de uma roda. Os círculos externos eram avenidas de passeio, construídas de 5 em 5 quilômetros. Havia 7 dessas avenidas, perfazendo a cidade 74 quilômetros de diâmetro, compreendendo o círculo central. Assim, as atividades comerciais não interferiam na beleza e conveniência das avenidas. O primeiro círculo interior tinha cerca de 6 quilômetros de diâmetro e dentro dele estavam situados os edifícios governamentais de todo o império. As ruas eram todas belamente pavimentadas e construídas a uma distância de 45 a 60 centímetros abaixo dos edifícios e terrenos adjacentes. Eram irrigadas todas as manhãs e lavadas com perfeição antes de começarem as atividades diárias. Notai a singular magnificência das avenidas de passeio e beleza das plantas e das flores, formando tufos de ambos os lados. Um aspecto muito predominante da arquitetura da cidade consistia em que os últimos andares de quase todos os edifícios, especialmente residências, eram construídos com abóbadas ajustáveis. Podiam ser fechadas e abertas à vontade, porquanto eram construídas em 4 seções e dispostas de tal modo que podiam convir tanto para dormir como para fins de divertimento. Os dias nunca eram excessivamente quentes e, à noite, o maravilhoso ar fresco das montanhas vinha tão pontualmente como o romper do dia. Entramos no Capitólio, enorme estrutura de grande beleza. O acabamento interior era de mármore creme, raiado de verde, sendo o chão revestido de pedra escura verde musgo, assemelhando-se ao jade na sua textura. Tudo tão bem ajustado que dava a impressão de ser uma só peça. Na rotunda viam-se mesas grandes, da mesma espécie das pedras verdes do chão, porém num tom mais suave. Eram providas de pesados pedestais de bronze, colocados cerca de 1 metro a partir de cada extremidade. Saint-Germain estendeu novamente a mão e estávamos entre criaturas viventes, movendo-se pelas ruas e edifícios. Fiquei com a respiração suspensa, espantado, pois vi uma raça inteira de gente de cabelos dourados e bela tez branca rosada. Os homens tinham de 1,85 m a 1,90 m de altura e as mulheres, em média, cerca de 1,75 m.
Seus olhos eram do mais belo azul-violeta, muito límpidos e brilhantes, exprimindo grande e tranquila inteligência. Atravessamos uma porta à direita e entramos na sala do trono do imperador. Era evidentemente dia de audiência, pois ele estava recebendo visitas estrangeiras e locais. Este foi o imperador Casimir Poseidon, disse Saint-Germain como explicação. Ele era verdadeiramente Deus encarnado. Notai-lhe a bondosa nobreza do semblante e, no entanto, o tremendo poder que tem dentro de si. Ele era e é um mestre ascensionado, abençoado e imensamente amado. Por muitos séculos, no mito e na fábula, conservou-se dele viva memória e a perfeição de seu reinado foi descrita em poemas épicos. Mas, à medida que o tempo se transfere para a eternidade, a lembrança de tão grandes feitos desaparece gradualmente e é muitas vezes esquecida pelas gerações posteriores. Casimir Poseidon era, sob todos os aspectos, um magnífico governante. Media 1,90 m de altura, era bem feito de corpo e ereto como uma flecha. Quando se punha de pé, sobrepujava a todos os que lhe ficavam em torno, e a própria atmosfera parecia carregada de mestria. Seus fartos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros. O manto real era feito de material que parecia veludo de seda cor violeta, guarnecido de ouro. Sob o manto, uma roupa justa cujo tecido era de ouro flexível. A coroa consistia numa simples fita, também de ouro, com um enorme diamante no meio da testa. Esse povo, disse Saint-Germain, estava em contato direto com todas as partes do mundo por meio de maravilhosa navegação aérea produzida para seu uso. Toda luz, calor e força eram extraídos diretamente da atmosfera. A Atlântida, durante esse período, achava-se num maravilhoso estado de progresso, porque tinha sido governada e guiada no caminho da perfeição por vários mestres ascensionados que apareciam de tempos em tempos, estimulando a elevação espiritual do povo. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada inicialmente dentro dos princípios espirituais e mantido obediência a essas leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo ou o próprio povo começa a derivar para os caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça e o mau uso da vida tornam-se hábitos, quer dos administradores, quer do povo, a desintegração sobrevém e continua até que eles ou voltam às leis fundamentais de equilíbrio e pureza, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido e uma nova era se inicie. Casimir Poseidon era descendente direto dos poderosos mestres ascensionados governadores da Atlântida. Em verdade, a civilização sobre a qual ele imperava era produto da cultura e da capacidade atlante. Sua capital era famosa no mundo inteiro pela magnificência e beleza.